A vida surgiu na Terra há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos. Durante 3 milhões de anos, só havia organismos multicelulares. A vida multicelular parece ter levado muito tempo para evoluir, porque os animais eucariotas mais antigos que se tem registro, que foram achados, têm aproximadamente 2 bilhões de anos, enquanto os animais multicelulares têm aproximadamente só 650 milhões de anos. Além disso, nenhum desses animais tinha conchas, ossos ou outras partes duras. E se eles têm alguma relação com os animais de hoje, essa relação não é clara. Os primeiros metazoários de tamanho perceptível, os fósseis deles só têm aproximadamente 540 milhões de anos e eles aparecem subitamente no período cambriano. Nesse período aconteceu a chamada explosão cambriana, que foi um aparecimento repentino de diversas formas de vida. Quando falamos de animais, precisamos falar de invertebrados. Os invertebrados são os animais que não são vertebrados, obviamente, ou seja, eles não possuem crânio nem coluna vertebral. O fato dos invertebrados abrangerem todos os animais que não têm coluna vertebral ou crânio mostra a complexidade desse tipo de agrupamento, uma vez que eles representam aproximadamente 95% de todos os animais conhecidos. Os principais filos dos invertebrados são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. Devido à grande abrangência dos invertebrados, existem filos com muitos contrastes entre si, como por exemplo os filos dos artrópodes e dos equinodermos. Os artrópodes são animais que têm apêndices articulados, como por exemplo as patas de uma aranha, e exoesqueletos feitos de quitina, como por exemplo a casca de um caranguejo. Há uma estimativa que diz que há aproximadamente 1 bilhão de bilhões de artrópodes vivos no planeta Terra nesse momento, que estão distribuídos em aproximadamente mais de 1 milhão de espécies. Além disso, são caracterizados pela presença de 3 folhetos embrionários, que são a endoderme, mesoderme e ectoderme, como vocês podem ver na tela nesse momento. Também possuem um celoma, que é uma cavidade corporal revestida por um tecido, e são protostomados, ou seja, possuem uma boca originada do blastóporo. Eles também possuem simetria bilateral e têm um corpo segmentado. As borboletas, por exemplo, são artrópodes do grupo dos insetos, assim como os cupins. Já as aranhas pertencem ao grupo dos aracnídeos. Já os caranguejos e as lagostas pertencem ao grupo dos crustáceos. Os artrópodes são relacionados com os anelídeos, tendo surgido deles ou apresentando pelo menos um antepassado em comum. Já os equinodermos, em contraste com os artrópodes, possuem endoesqueleto, que é um esqueleto interno, enquanto os artrópodes apresentam um exoesqueleto. Além disso, não possuem cabeça e possuem simetria radial na fase adulta, em contraste com a simetria bilateral dos artrópodes. Eles também são deuterostomados, ou seja, o bastóporo origina o ânus e não a boca, como no caso dos artrópodes. Essa última caracteriza um grande divisor na filogenia dos invertebrados, aproximando os equinodermos dos cordados e afastando eles dos demais invertebrados. O exemplo mais famoso dos equinodermos são as estrelas do mar. Os tardígrados são invertebrados do filo tardígrada e são seres microscópicos segmentados relacionados com os artrópodes. Eles são animais extremamente curiosos por serem capazes de suportar condições extremas, como por exemplo temperaturas que vão de próximo do zero absoluto a 150 graus Celsius, pressões de 6.000 atmosferas e níveis de radiação 1000 vezes mais do que um humano consegue suportar. Em 2007, vários tardígrados foram enviados ao espaço extraterrestre sem o uso de equipamento, ou seja, eles foram expostos ao vácuo do espaço sem nenhum tipo de proteção. No retorno à Terra, foi constatado que mais de 1/3 deles sobreviveram a essas condições e 10% dos sobreviventes conseguiram reproduzir normalmente e seus ovos eclodiram sem problema nenhum. Esse experimento mostrou que os tardígrados são os únicos animais de origem terrestre conhecidos que conseguem suportar as condições do espaço extraterrestre sem o auxílio de equipamentos. Essa extrema resistência deles se dá pela habilidade de realizar uma dormência completa, se encolhendo e se desidratando, entrando num estado chamado de criptobiótico. Fazendo isso, eles conseguem desligar os sistemas deles e os processos biológicos, resistindo às condições adversas, e voltam ao estado normal ao se reidratarem. Apesar disso, dessa resistência, eles são animais com baixa expectativa de vida quando não estão em estado criptobiótico. Porém, eles conseguem estender esse período
ao entrar nesse processo de dormência. Citando algumas curiosidades sobre os invertebrados, a lula gigante é o maior deles já registrado, podendo atingir até 18 metros de comprimento. E por falar em animais grandes, a minhoca gigante australiana pode atingir até 3 metros. Além disso, falando de outro assunto, existe um método que muita gente já ouviu falar, chamado sangria, que consiste em colocar sanguessugas, que são animais invertebrados, para tratar de algumas doenças. Esse era um método utilizado na medicina por muito tempo. E falando de animais marinhos, a água-viva da espécie Turritopsis nutricula é capaz de se rejuvenescer. Continuando com os filos, é importante citar os cordados. Esse filo se caracteriza pela presença de notocorda, sistema nervoso dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal na fase embrionária. Além disso, apresentam simetria bilateral e são deuterostômios, assim como os equinodermos, e possuem sistema digestório completo. Nesse filo estão contidos os urocordados, os céfalos cordados e os vertebrados, grupo ao qual pertencemos e já não faz parte dos invertebrados. Os urocordados são animais marinhos sésseis, ou seja, que não se movimentam e têm raiz fixa. Eles são representados pelas salpas e assídeas. Já os cefalocordados são animais achatados e possuem boca. Sua anatomia é parecida com a de um peixe, porém não possuem cabeça diferenciada. Um exemplo de cefalocordado é o anfioxo. Um grande salto evolutivo nos invertebrados é dos poríferos para os quinidários. Os poríferos são os animais mais antigos conhecidos e são conhecidos como esponjas. A origem deles se relaciona com seres unicelulares que começaram a viver em colônias, seres unicelulares e heterótrofos. Já os quinidários são representados por águas-vivas, corais e outras espécies. Sua grande novidade evolutiva é a presença de uma cavidade digestiva. A diferenciação que existe entre os invertebrados e os vertebrados é justamente a presença da coluna vertebral e de um crânio. A relação mais próxima entre esses dois grupos se dá pelo filo dos cordados, o qual comporta tanto os invertebrados, como por exemplo os cefalocordados, quanto os vertebrados. Como vimos, o estudo dos invertebrados é um trabalho extremamente extenso devido à complexidade e à variedade nas formas de vida. Isso só reforça o quão importante é continuar as pesquisas para que possamos desvendar os mistérios acerca desse assunto e acerca da nossa própria existência. Muito obrigado e até a próxima.